a torcida cantou, a torcida do Maracanã entendeu completamente a dificuldade do jogo. Foi outra história, não tem graça nenhuma. Tudo que aconteceu, não sei porque tá rindo, mas enfim. Eu quero também elogiar o Juca porque fez um texto inteiro, não pela metade. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar as últimas novidades, as últimas informações sobre o Mengão. Quando o Flamengo venceu o Racing na última semana, o Mauro César deu a opinião dele sobre como a torcida reagiu, né? Falou que a torcida sim, ficou feliz com o resultado, é claro. Alguns ali não gostaram, esperavam mais, né? Acharam o resultado talvez não tão elástico quanto deveria, porém muitos torcedores paulistas, a imprensa paulista ali falou que o Flamengo, que a torcida reclamou na verdade do resultado. Porém, quando o Mauro César falou que isso não era verdade, o Lavieri aqui de preto, ó, o palmeirense, deu risada ao vivo como quem diz, a torcida reclamou, venceram de pouco. Eis que quando o Lavieri deu risada, o Mauro César foi lá e deu uma invertida nele. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora. E no final do programa, o Mauro deu uma invertida ainda maior, jogando na cara toda aquela polêmica da assinatura que o Lavieri trouxe, porém, a assinatura incompleta envolvendo Flamengo e Libra. Aquela história que a gente repercutiu para vocês aqui no canal. Sem mais enrolação, vamos direto ver tudo que rolou. Tá bem legal esse debate, essa invertida ao vivo. O Carlos Miguel, foi bem ou foi mal? Tá bem ou tá mal? Porque surgiram estatísticas, ele toma um gol a cada 20 minutos. Não, ele vai ficar com esse rótulo, coitado, de chama gol. É injusto com ele, porque ele jogou bem ontem. Tomou 6 gols, não teve culpa em nenhum dos 6 gols. Se fosse o Everton, se fosse o Lomba, essas estatísticas não iam existir. A questão do Carlos Miguel é muito simples. Claro. Há uma rivalidade gigantesca, sim, os corintianos estão pé da vida. E, obviamente, que eles vão aproveitar qualquer vírgula para poder ter ponto. Não tem explicação nenhuma. Porque ele não falhou em nenhum dos gols. Ele não falhou em nenhum dos 3 gols contra o Flamengo. Ele não falhou em nenhum dos 3 gols. E está pagando o pato de ter trocado o Corinthians pelo Palmeiras. Ninguém troca o Corinthians pelo Palmeiras impunamente. Pois é. Mas ele não trocou o Corinthians pelo Palmeiras. Ele foi para a Inglaterra, fez uma ponte, jogou. fez uma bridge. Não é assim não. E, ao contrário, dá certo. Sai do Palmeiras pro Corinthians, vira Neto. Craque Neto. Paulo Nunes. Muito bem. Paulo Nunes é piada. Na outra semifinal, na quarta-feira, no Maracanã, o Flamengo venceu o Racing 1-0. O Mauro estava lá e ficou espantado porque a gente falou, foi pouco, meu Deus do céu, ganhamos de pouco, clima de velório, torcida não cantou. E aí eu vou aqui roubar a expressão do Arnaldo. É uma semifinal da Libertadores, vamos combinar. Que tal o Flamengo, Mauro? Tem a questão do Pedro também, né? Se machucou o braço. Machucou não, fé. Tudo que você falou aí é fake news, né? Não teve clima de velório, a torcida cantou, a torcida do Maracanã entendeu completamente a dificuldade do jogo. Foi outra história, não tem graça nenhuma. Tudo que aconteceu, não sei porque tá rindo, mas enfim. Tudo que aconteceu no Maracanã ontem foi diferente daquilo que você está fazendo, entendeu? Você está falando. Não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, o Flamengo acho que teve um desafio muito grande pela frente. Foi uma partida contra um adversário muito competitivo, um adversário que se supera já desde o ano passado. Ele vem se superando tremendamente nessas competições internacionais, já enfileirou vários brasileiros e ofereceu dificuldade, né? E a vitória foi uma vitória dura e é uma semifinal de Libertadores. Foi um jogo legal, gostei muito do jogo. Acho que o Racing se superou, foi uma equipe que tinha um plano de jogo concreto, conseguiu sustentar o 0-0 até os minutos finais e o Flamengo buscou o gol todo o tempo. Eu acho que o jogo de ontem até coloca um pouco a Flamimimi, né? Aqueles que ficaram na rede social reclamando do resultado, que eram bem poucos, mas eles sempre fazem muito barulho. Eu acho que essa turma ontem, depois do jogo entre a LDU e o Palmeiras, talvez tenha caído da real, que é uma semifinal de Libertadores, gente. Ninguém traga nada de graça, dificilmente você vai ter facilidade, as equipes se superam, isso é natural, é assim que acontece. E foi o que nós vimos ontem, aliás, há 2 dias, né, no Maracanã. A atmosfera ótima, a torcida apoiou bastante, o tempo todo, entendeu o jogo. Um ou outro que pode ter reclamado, isso sempre vai acontecer em qualquer estádio, mas acho que houve, de fato, uma boa conexão da arquibancada com o campo e o entendimento do grau de dificuldade que o Flamengo teria pela frente, que foi muito grande. Agora, no jogo de volta, um cenário diferente, o Racing está perdendo, ele precisa vencer o jogo, vai ter que se expor um pouco mais,
mas vai pressionar muito, é um time chuta-chuta, vai finalizar todas as vezes que for possível, vai despejar a bola na área do Flamengo, pode ser que abra mão dos 3 zagueiros, eu estou aqui imaginando essa possibilidade, porque ele tem 2 zagueiros machucados, né? O Sousa se machucou, estão até falando agora dele jogar com uma máscara, mas acho difícil, tem uma fratura de maxilar, né? Ele já tinha perdido o Pardo, que é outro zagueiro titular, então ele pode até partir para colocar mais gente na área do Flamengo, colocar um segundo centroavante, um Balboa, um outro atacante, um outro meia mais agressivo, um Vieto, para tentar dar um pouco mais de volume e pressionar o Flamengo e criar chances de gol. Que o centroavante Maravilha Martins ficou totalmente isolado nesse jogo, né? Ele não tinha companhia nenhuma. Mas vai ser um outro Racing e, evidentemente, o Racing encara esse jogo como o jogo da vida. É o maior jogo do clube em quase 30 anos. Não chegava a semifinal desde de 97. Então, nesse cenário, o Flamengo vai ter desafio muito grande pela frente, vai ter que brigar muito para conseguir a classificação, como era na semifinal de Libertadores. E tem um detalhe aí que eu acho que é bem importante, que imagino que deve passar pelas cabeças das pessoas lá no CT do Flamengo. Por melhor que tenha sido a LDU ontem, para o Flamengo é melhor não enfrentar o Palmeiras na final, como para o Palmeiras seria melhor não enfrentar o Flamengo. Eu acho que isso para mim é muito claro. Porque são times mais fortes e é jogo único. Não tem altitude, não tem cilindro, né? É um jogo único, num campo neutro, a priori no Peru. A Conmebol manteve o Peru. Então, com o resultado do Palmeiras, a chance do Flamengo fazer uma final com a LDU fora de Quito, num jogo único, ela aumentou muito. Então, o tamanho desse jogo fica ainda maior. O Flamengo está a um jogo, a um empate de fazer uma final que pode ser contra o Palmeiras, mas hoje tem uma chance grande de ser contra a LDU. E aí você escolheria quem? Se você fosse qualquer time. São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional, Bahia. Olha, eu estou a um jogo e vou fazer uma final. Quer fazer a final com quem, campeão? Com o Palmeiras ou contra a LDU? Eu acho que naturalmente contra a LDU, porque o Palmeiras é um time melhor. Corinthians prefere o Palmeiras. Mas aí é um caso muito peculiar, né, Juca? É um caso de uma recente freguesia. Mas normalmente você vai escolher jogar contra a LDU. Então tudo isso acho que pesa nesse contexto, né? Foi o que aconteceu em 2022. Todo respeito ao Atlético Paranaense que está na Série B. Eliminou o Palmeiras. Poderia ser Flamengo e Palmeiras de novo. E foi Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo foi campeão. Então, acho que tudo isso está no pacote. O jogo de ontem, eu acho que ele tem um impacto geral. Até para o Racing. Vem cá. Se eu ganhar do Flamengo aqui, nos pênaltis que seja, eu tenho uma chance de jogar contra a LDU em Lima. Vai ter mais torcida e tal. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo. Não são os milionários da América do Sul. Né? O Racing já estaria eliminando um. Acho que o cenário todo dessa final que se projeta, ele se modifica bastante. Porque assim, a LDU em Quito é uma coisa, a LDU jogando só um jogo fora é outra história. Né? Não estou aqui desmerecendo a equipe equatoriana, não, muito pelo contrário. Eu estou só valorizando o Palmeiras, que é um time melhor. É um adversário mais difícil de ser batido, pelo menos em tese. Então, vai ser uma semana bem importante de decisões sérias. Até porque o Flamengo não tem Carrascal, não tem Eric Pulga, estão suspensos. O Pedro pode ser que não jogue esse ano. A lesão dele requer muita observação. Não se sabe se é possível colocar uma tala, uma proteção para que ele jogue. Então, o Pedro pode ser que não jogue mais esse ano. Tá? Ou volte só numa eventual final, ou em rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Né? O Felipe Luiz vai ter que se virar sem ele agora, vai ter que encontrar soluções sem o seu artilheiro. Né? A boa notícia é que o Carrascal jogando cada vez mais. Então ele ganhou aí um reforço importante, um jogador que custou caro e está se justificando. Está sendo aí um grande acerto aí da gestão do Boto, está sendo o Carrascal. 12 milhões de euros, jogador que nunca custou mais que 7, 8 milhões no mercado. De repente teve uma supervalorização jogando na Rússia e, de fato, ele tem feito ótimos jogos, arrombou a porta do time para ser titular e na quarta-feira foi um grande nome no Maracanã. Você tinha... Não, é mais ou menos rapidinho, em função da contusão do Pedro, que eu acho que, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, é complicado. Pelo ser nessa região aqui, que se fosse no pulso, dava para enfaixar no... E aqui é a sua proteção e tal. Mas como o Bruno Henrique foi infeliz, né? E aí, na parte final do programa, né, rolou ali o debate lá do final ali, do indiciamento ou não daquelas mortes ali no Ninho do Urubu, né, dos meninos que infelizmente faleceram naquele incêndio. E aí eles debateram também ali sobre o fato de ninguém ter sido preso após ali a conclusão do inquérito, né? E aí o Mauro César comentou o fato de como assim ninguém foi preso? O porquê não buscaram todas as provas? E acabou dando uma baita invertida no Lavieri. A gente vai acompanhar isso a partir de agora. No incêndio do Ninho, morreram 10 meninos, 10 crianças e não há nenhum culpado.
vai ver o culpado sou eu. O negócio é realmente de... Não podíamos passar em branco disso. Ainda bem que o Juca lembrou, o Mauro ressalta esse negócio. Não, é um negócio de maluco que você pensar. Faz uma cobertura. Nenhum dos 7. Bom, tá bom, nenhum dos 7 é culpado. Alguém é culpado. Alguém tem que ser culpado. Mas não tem ninguém culpado. É isso. Ficamos por aqui com o posse de bola de hoje. Cora, só um detalhe. Só, duas coisinhas. Uma, eu queria só acrescentar. Se o documentário Netflix UOL fosse o inquérito, talvez o destino fosse outro. Exato. A quantidade de documentos apresentados ali. E a autora do livro, que agora me foge o nome, você sabe o nome dela? Sim, a Daniela Arbex. Está indicada para o Jabuti. O livro dela também. Exatamente, a Daniela Arbex, que é uma ótima jornalista. Acho que essas duas obras aí talvez sejam mais conclusivas do que o inquérito para se chegar a essa conclusão. Eu quero também elogiar o Juca porque fez um texto inteiro, não pela metade. Muito bem, ficamos por aqui. Segunda... Essa daí. Quem pegou, pegou, né? Pra quem tá por fora, a gente cobriu, trouxe pra vocês aqui no canal, né? A treta envolvendo Flamengo e Libra. Flamengo, Libra, Palmeiras. O Mauro César torce pro Flamengo. O Lavieri, que tá de preto aqui sentado, pernas cruzadas, né? Ele torce pro Palmeiras. E um tempo atrás surgiu ali a polêmica, né? Será que o Flamengo assinou o contrato aceitando todas as cláusulas impostas pela Libra? Em relação ali à divisão, né, dos direitos econômicos, daquilo que ia ser televisionado pela Globo, enfim, era uma polêmica danada. O Flamengo fala, olha, eu não assinei todas as cláusulas, eu não concordo com essa divisão. Já a Libra fala, o Flamengo concorda sim. O Lavieri, palmeirense, ele trouxe ali o documento onde ele afirmou que o Flamengo tinha assinado e concordava com todos os termos. Eis que esse documento que ele trouxe a público, ele foi ali, postou, né, que descobri, o Flamengo assinou, o Flamengo concorda. Posteriormente foi descoberto que esse documento que ele trouxe estava incompleto. Ou seja, na parte de baixo do documento que ele acabou cortando na hora de postar e de trazer a público, não tinha assinatura do Flamengo. E é isso que o Mauro César está citando. Aparentemente, né? Supostamente, Mauro César está se referindo a isso, de que o Juca Kfouri trouxe algo completo. E não apenas pela metade, como o Lavieri trouxe uns dias atrás. Essa não assinatura do Flamengo. Então, uma polêmica, uma bela de uma investida do Mauro César. Esperamos que vocês possam entender o contexto também, compreendam que é necessário fazer essas pontuações durante o vídeo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!